Olá, 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 gente querida. Vamos continuando a nossa leitura aqui, ó. Tô lendo o livro do Machado de Assis, Contos Fluminenses. Tô parado num conto intrigante sobre uma viúva que há de ter um segredo, esta viúva, e ela está contando aos poucos, em cada capítulo, como se fosse uma carta para uma amiga dela, sobre um homem misterioso que apareceu na vida dela. Ela é viúva neste momento da história, mas conheceu esse cara quando ela ainda estava casada e ela está retratando, está escrevendo para uma amiga dela sobre isso, o que a fez consumir-se por um bom tempo. Ó, esse Contos Fluminenses é um livro muito interessante, está em domínio público, então é fácil de você localizar na internet. Eu estou lendo diretamente da internet, que baixei o livro. E outra coisa importante, eu não conheço os contos também e nós estamos lendo juntos, então, portanto, a surpresa também está sendo minha. E óbvio, a minha leitura eu vou pontuando com uma ou outra indagação, um ou outro comentário. Espero que você goste e que isso faça bem também para a sua leitura. Ontem, aliás, vi que eu quero acrescentar aqui, né, já faz parte, vi um vídeo de uma pessoa que eu não conhecia na internet que dizia exatamente isso. Como é que você está alimentando a sua alma? Com bons contos, com boas leituras? Porque a resposta que você vai dar à vida é exatamente com a bagagem até cultural que você tem. Aí eu me lembrei desse nosso projeto de leitura do Machado de Assis. Mas vamos tocando, vamos tocando. Se você, para você ter uma ideia, eu estou mais ou menos na página 86 de 143. Então o livro é bastante extenso e o Machado de Assis foi colocando vários contos aí, muito interessantes, como a gente dizia antigamente, muito saborosos. Valeu? Ó, então terminei o capítulo 2, vou iniciar o capítulo 3. No capítulo 2 ela deixa pressentir que era uma lágrima que rolou da face dela, né? Porque acho que ela já está envolvida aqui, ó, emocionalmente com este sujeito. Vamos lá, vamos continuando? Capítulo 3, decorreu um mês. Sim. Não houve durante esse tempo mudança alguma em casa, nenhuma carta apareceu mais, e a minha vigilância, que era extrema, tornou-se todo inútil. Não me podia esquecer o incidente da carta. Se fosse só isto, as primeiras palavras voltavam-me incessantemente à memória, depois as outras, todas. Eu tinha a carta de cor, porque ela havia queimado a carta. Lembras-te? Uma das minhas vaidades era ter a memória feliz, isso ela escrevendo para a amiga. Até neste dote era castigada, aquelas palavras atordoavam-me, faziam-me arder a cabeça. Por quê? Ah, Carlota, é que eu achava nelas um encanto indefinível. Encanto doloroso, porque era acompanhado de um remorso, mas encanto de que eu não me podia libertar. Oh, esse sentimento, esta pessoa entrou exatamente pela porta da vaidade, vaidade dela, né? De ser admirada, aquela coisa que muita gente tem, mulheres e homens têm. Voltando aqui. Não era o coração que se empenhava, era a imaginação perdia-me. A luta do dever e da imaginação é cruel e perigosa para os espíritos fracos, e eu era fraca. O mistério fascinava a minha fantasia. Enfim, os dias e as diversões puderam desviar o meu espírito daquele pensamento único. No fim de um mês, se eu não tinha esquecido inteiramente o misterioso e a carta dele, estava todavia bastante calma para rir de mim e dos meus temores. Então, aos poucos, um mês passado já da carta, aquilo foi se apagando vagarosamente dela. Na noite de uma quinta-feira, achavam-se algumas pessoas em minha casa e muitas das minhas amigas, menos tu, Carlota, para quem ela escreve. Meu marido não tinha voltado e a ausência dele não era notada nem sentida, visto que
apesar de franco cavalheiro como era, não tinha o dom particular de um conviva para tais reuniões. Tinha-se cantado, tocado, conversado, reinava em todos a mais franca e expansiva alegria. O tio da Amélia Azevedo fazia rir a todos com as suas excentricidades. A Amélia arrebatava bravos a todos com as notas de sua garganta celeste. Estávamos em um intervalo esperando a hora do chá. Anunciou-se meu marido. O marido dela estava chegando em casa. Não vinha só. Escute. Vinha ao lado dele um homem alto, magro, elegante. Não pude conhecê-lo, meu marido adiantou-se, no meio do silêncio geral, veio apresentar-mo. Quer dizer, veio apresentá-lo a nós todos aqui que estávamos na festa. Ouvi de meu marido que o nosso conviva chamava-se Emílio. Fixei nele um olhar e retive um grito. Era ele. O Emílio. Era ele. O meu grito foi substituído por um gesto de surpresa. Ninguém percebeu. Ele pareceu perceber menos que ninguém. Tinha os olholhos fixos em mim e, com um gesto gracioso, dirigiu-me algumas palavras de lisonjeira cortesia. Respondi como pude. Seguiram-se as apresentações e durante 10 minutos houve um silêncio de acanhamento em todos, o que é natural quando chega uma pessoa diferente, fica todo mundo, até pegar o ritmo, o jeito, acanhado. Os olhos voltavam-se todos para o recém-chegado. Eu também voltei os meus e pude reparar naquela figura em que tudo estava disposto para atrair as atenções. Cabeça formosa e altiva, olhar profundo e magnético, maneiras elegantes e delicadas, certo ar distinto e próprio que fazia contraste com o ar afetado e prosaicamente medido dos outros rapazes. Este exame, de minha parte, foi rápido. Eu não podia nem me convinha encontrar o olhar de Emílio. Tornei a abaixar os olhos e esperei ansiosa que a conversação voltasse de novo ao seu curso. Meu marido encarregou-me de dar o tom. Infelizmente era ainda o novo conviva o motivo da conversa geral. Soubemos então que o Emílio era um provinciano filho de pais opulentos que receberam uma esmerada educação na Europa, onde não houve um só recanto que não visitasse. Voltara há pouco tempo ao Brasil e antes de ir para a província tinha determinado passar algum tempo no Rio de Janeiro. Foi tudo quanto soubemos. Vieram as 1000 perguntas sobre as viagens do Emílio e este, com a mais amável solicitude, satisfazia a curiosidade geral. Só eu não era curiosa. É que não podia articular palavra. Pedia interiormente a explicação deste romance misterioso, começado em um corredor do teatro, continuado em uma carta anônima e na apresentação em minha casa por intermédio do meu próprio marido. De quando em quando levantava os olhos para Emílio e achava-o calmo e frio, respondendo polidamente às interrogações dos outros e narrando ele próprio, com uma graça modesta e natural, algumas de suas aventuras de viagem. Ocorreu-me uma ideia. Seria realmente ele o misterioso do teatro e da carta? Pareceu-me ao princípio que sim, mas eu podia ter me enganado. Eu não tinha as feições do outro bem presentes à memória. Parecia-me que as duas criaturas eram uma e a mesma, mas não podia explicar-se o engano por uma semelhança miraculosa? De reflexão em reflexão foi-me correndo o tempo e eu assisti à conversa de todos como se não estivesse presente. Veio a hora do chá.
Depois cantou-se, tocou-se ainda. Emílio ouviu tudo com atenção religiosa e mostrava-se tão apreciador do gosto como era conversador, discreto e pertinente. No fim da noite tinha cativado a todos. Meu marido, sobretudo, estava radiante. Viu-se que ele se considerava feliz por ter feito a descoberta de mais um amigo para si e um companheiro para as nossas reuniões de família. Quando eu me achei a sós com meu marido, perguntei-lhe: "De onde conheces este homem?" "É uma pérola, não é? Foi-me apresentado no escritório há dias." Simpatizei logo, parecia ser dotado de boa alma, é vivo de espírito e discreto com o bom senso. Não há ninguém que não goste dele. E como eu o ouvisse séria e calada, meu marido interrompeu-se e perguntou-me: "Fiz mal em trazê-lo aqui?" "Mal? Por quê?" perguntei eu. "Por coisa nenhuma, que mal havia de ser, é um homem distinto." Pus ao fim ao novo louvor do rapaz, chamando um escravo ali para dar algumas ordens, e retirei-me ao meu quarto. O sono desta noite não foi o sono dos justos, pode crer. O que me irritava era a preocupação constante em que eu andava depois desses acontecimentos. Já eu não podia fugir inteiramente a essa preocupação, era involuntária, subjugava-me, arrastava-me. Era a curiosidade do coração, esse primeiro sinal das tempestades em que sucumbe a nossa vida e o nosso futuro. No coração, as preocupações do coração, do nosso emocional, é nessas preocupações em que é o primeiro sinal das tempestades em que sucumbe a nossa vida e o nosso futuro. Quem amou sabe disso. E quem teve paixões sabe bem disso. Parece que aquele homem lia na minha alma e sabia apresentar-se no momento mais próprio a ocupar minha imaginação com uma figura poética e imponente. Tu, que o conheceste depois, ela falando para a amiga dela na carta, dize-me se dadas as circunstâncias anteriores não era para produzir essa impressão no espírito de uma mulher como eu. Como eu, repito, minhas circunstâncias eram especiais. Se não o soubesse nunca, suspeitaste-o ao menos. Se meu marido tivesse em mim uma mulher e se eu tivesse nele um marido, minha salvação era certa. Mas não era assim. Entramos no nosso lar nupcial como dois viajantes estranhos em uma hospedaria e aos quais a calamidade do tempo e a hora avançada da noite obrigam a aceitar pousada sob o teto do mesmo aposento. Isto é, um casamento não ia bem, né? Meu casamento foi resultado de um cálculo e de uma conveniência. Não inculpo meus pais, eles cuidavam de fazer-me feliz e morreram na convicção de que o era. Eu podia, apesar de tudo, encontrar no marido que me davam um objeto de felicidade para todos os meus dias. Bastava para isso que meu marido visse em mim uma alma companheira de sua alma, um coração sócio do seu coração. Mas não se dava isso. Meu marido entendia o casamento de modo da maior parte da gente. Via nele a obediência às palavras do Senhor lá do Gênesis. Fora disso, fazia-me cercar de certa consideração e dormia tranquilo na convicção de que havia cumprido o dever. O dever. Essa era a minha tábua de salvação. O dever dela em relação ao casamento era nisso que ela tinha que se fixar. Eu sabia que as paixões não eram soberanas e que a nossa vontade pode triunfar delas. A este respeito, eu tinha em mim forças bastantes para repelir ideias más. Mas não era o presente que me abafava e atemorizava, era o futuro. Até então, aquele romance influía no meu espírito pela circunstância do mistério
em que vinha envolto. A realidade havia de abrir-me os olhos, consolava-me a esperança de que eu triunfaria de um amor culpado. Mas poderia, nesse futuro, cuja proximidade eu não calculava, resistir convenientemente à paixão e salvar intactas a minha consideração e a minha consciência? Bom, esta era a questão. Ora, no meio dessas oscilações, eu não via a mão do meu marido estender-se para salvar-me. Pelo contrário, quando da ocasião de queimar a carta, atirava-me a ele. Lembras-te que ele me repeliu com uma palavra de enfado? Isso pensei, isso senti na longa noite que se seguiu à apresentação de Emílio. No dia seguinte estava fatigada de espírito, mas, ou fosse calma, ou fosse prostração, senti que os pensamentos dolorosos que me haviam torturado durante as noites esvaeceram-se à luz da manhã, como verdadeiras aves da noite da solidão. Então, abriu-se ao meu espírito um raio de luz, era a repetição do mesmo pensamento que me voltava no meio das preocupações daqueles últimos dias. Por que temer, dizia eu? Sou uma triste medrosa e fatigo-me em criar montanhas para cair extenuada no meio da planície. Eia, nenhum obstáculo se põe ao meu caminho de mulher virtuosa e considerada. Este homem, se é o mesmo, não passa de um mau leitor de romances realistas. O mistério é que lhe dá algum valor, e isso, visto de mais perto, há de ser vulgar ou hediondo. E assim acabamos o capítulo 3. Interessantíssimo, né? Primeiro a sutileza, como o Machado de Assis escreve, gente, e a construção que ele faz deste universo mental da nossa protagonista. Aliás, Machado de Assis é expert nesse componente subjetivo, o nosso componente interno aqui. Faz uma boa descrição. Aqui há pouco falava da ansiedade de controlar quando a gente imagina coisas piores, mas não é bem assim. Isto é Machado de Assis. Então é isso, acabei de ler mais um capítulo, quero ver se eu consigo encaixar capítulo com um vídeo para não ficar tão enfadonho, e vamos indo, que agora fiquei interessadíssimo. O que será que está acontecendo? O que será que acontecerá com essa viúva cheia de mistérios, cheio de segredos? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fique aí, deixe seu recado para mim para eu saber se esse tipo de leitura está te agradando e eu vou reorganizando aqui, tá certo? Então é isso, inscreve-se no nosso canal, dê like, comente tudo isso. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.